O João já... Por favor, João, vamos ambientar? Vamos. Boa noite a todos. É o capítulo 18 do livro Vida Feliz, psicografia de Divaldo Franco, ditado pelo espírito Joana de Ângeles. A revolta constante gera desequilíbrios na mente, no corpo e na alma. Não é o corpo que é fraco, mas o espírito que permanece rebelde. Controla as tuas energias, não deixando que elas te desconcertem. A revolta intoxica e espere venenos que a todos desagradam. A pessoa revoltada não inspira amizade, nem sequer compaixão. Tem calma sempre. O que agora não se resolva está a caminho da solução. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Graças a Deus. Já começamos com uma mensagem para muita reflexão, realmente. Dona Clélia, por favor, a mensagem da irmã Sheila. Sim, mas aí eu pergunto a você, nós temos 2 livrinhos, tem uma que é Na Ajuda aos Enfermos, e a outra é Vencidos e Vencedores. Qual que você Essa prefere? aí. Vencidos e Vencedores? Vencidos e Vencedores. Então tá bom, é do livrinho branco. Então vamos lá. Boa noite, meus irmãos, graças a Deus, a Jesus, a Francisco de Paula. Mensagem da Sheila, hoje é dia 15, Vencidos e Vencedores. O clima de competição desenvolvido pela sociedade atual induz o homem à busca constante da vitória a qualquer preço. Numa atitude perversa, separam-se as pessoas entre vitoriosos e derrotados. E é preciso vencer no campo profissional, nas aventuras afetivas, na conquista de títulos de bens passageiros. Na ânsia de vencer, muitos não medem consequências, deixando um rastro de dor por onde passam. Do ponto de vista espiritual, porém, o conceito de vitória e derrota é diferente. Há provações dolorosas que alçam o espírito à sublimação interior, tornando-o vitorioso sobre as mazelas que o afetavam por dentro. Do mesmo modo, muitos daqueles que na Terra bradaram vitória ao submeter coletividades com força de terror, ao retornarem para a verdadeira vida, surpreendem-se derrotados perante a própria consciência. Por isso, não te entregues ao desânimo se a situação presente te conduz ao sofrimento. Lembra-te que para o espírito há derrotas aparentes que se convertem em vitórias definitivas e vitórias passageiras que trazem a derrota moral. Entrega-te à prece, agindo no bem e confiando em Deus. Foste criado para a plenitude e nada te afastará dessa fatalidade espiritual. Acima de tudo, recorda Jesus, que soube vencer o mundo de incompreensões, dissolvendo a ignorância e a agressividade no bálsamo do perdão e do amor irrestritos. Graças a Deus, a Jesus, a Francisco de Paula. Graças a Deus. Que mensagem, hein? Muito oportuna. Muitas vezes, atualmente, aliás, muito atual. Hoje, somos levados exatamente a isso, a essa pseudo-competição. E temos que tomar muito cuidado com ela, porque na sensação de estarmos saindo vitoriosos, podemos, na realidade, estarmos saindo derrotados. Então, que prestemos muita atenção, até para que não criemos uma revolta, que foi a primeira mensagem, a revolta que desequilibra a gente, que nos traz todas as tensões e todas as doenças. Essa mensagem, ela quis dizer, vamos nos unir e vamos ao trabalho, elevando os nossos pensamentos, com muito amor, com muita fé. Já agradecendo a oportunidade de aqui estarmos,
na casa de Francisco de Paula, a casa do amor, para mais uma noite de trabalho, onde aqui nesta mesa estaremos fechados numa corrente de amor, para depois de tanto receber, levarmos ao próximo tudo o que ele necessita. Bem-vindos à casa de Francisco de Paula, a casa do amor. Aqui, onde encontramos tudo o necessário para a nossa caminhada. A paz, a luz, o equilíbrio e o ensinamento que essa doutrina nos traz, norteando o nosso caminho rumo ao progresso espiritual, que é o objetivo de todos nós, e que esta noite possamos aproveitar o melhor, dar o melhor de nós, para ao final desse trabalho termos a certeza de que somos dignos de participar da tua seara. Obrigado, Pai, pelo muito que o Senhor nos ama. E em nome de Deus, de Jesus, de Francisco de Paula, de todos esses amigos que nos amparam e nos permitem realizar esse trabalhinho, damos como iniciada a reunião da noite de hoje, ouvindo um trechinho do Evangelho. Lígia, por favor. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Capítulo 16. Não se pode servir a Deus e a Mamon. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Retende bem isto, vós a quem o amor do ouro domina. Vós que venderíeis vossa alma para possuir tesouros, porque eles podem vos elevar acima dos outros homens e vos dar as alegrias das paixões. Não, não podeis servir a Deus e a Mamon. Se, pois, sentis vossa alma dominada pelas cobiças da carne, apressai-vos em sacudir o jugo que vos oprime, porque Deus, justo e severo, vos dirá: que fizeste, dispenseiro infiel, dos bens que te confiei. Esse poderoso móvel das boas obras não fizeste servir senão a tua satisfação pessoal. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Graças a Deus. Vamos ouvir agora a nossa irmãzinha, Dona Clélia, que vai fazer o estudo conosco dessa noite. Por favor, Dona Clélia. Já chegou rápido. Márcia, você tem alguma coisa aí para passar ou não? A senhora me mandou uma imagem, vou compartilhar, tá? Só um minutinho, por favor. Só uma que eu mandei? Mandou. Ué, elas se extraviaram pelo caminho. Eu mandei algumas. Não, Vamos mandou. lá. É verdade. Eu tô com o WhatsApp aberto aqui, a senhora vai ver já já. A senhora está vendo o WhatsApp? Tô vendo, mas essa daí foi lá para o final, mas não faz mal. Mas aí a gente pode até começar por aí, não tem problema, tá? Não tem problema. Vamos lá. Então, gente, hoje é dia 15 de julho, né? E faz justamente hoje 153 anos em que nascia no Brasil o Eco d'Além Túmulo. Era d'Além, assim com D apóstrofo, né? Eco d'Além Túmulo, da União Espírita Mineira, né? UEM. E foi um lançamento, e esse Eco d'Além Túmulo, ele é, assim, um pioneirismo, vamos dizer assim. Olha que palavra, pioneirismo, o que é que eu fui inventar? Na imprensa espírita mineira, em julho de 1869, 12 anos após a publicação do Livro dos Espíritos, quando em Salvador, lá na Bahia, né, era impressa e lançada
a primeira publicação espírita brasileira em um idioma totalmente português, a nossa língua, falada aqui na nossa terra, não é? É esse, o Eco, está vendo, escrito até com CH, Dalem Túmulo. Então, ele é que escreveu, né, e fez a primeira edição. Nós vamos falar já já sobre ele. Né? Então, o que aconteceu? Né? O Eco Dalem Túmulo era uma espécie, como nós podemos dizer, de um monitor do espiritismo no Brasil. Era esse Eco do Dalem Túmulo, né? E esse periódico, ele tinha como mentor, agora tirou, agora eu vou falar nele. Espera aí, eu vou de novo. Vou de novo. Vai. Engraçado, né? Mas não faz mal. Então, o Eco do Além Túmulo, ele tinha como, esse periódico tinha como mentor, né? Foi o que eu estava falando, né? O jornalista Luiz Olímpio, com Y, olha aí a importância, Olímpio Teles, com 2 L's, olha aí, né? de Menezes. Então, esse jornal, vamos dizer assim, nesse periódico, ele era bimestral, tá? Saía de 2 em 2 meses. Imagina quantas páginas ele tinha em cada edição. Quem é que dá um palpite aí? Antônio Porto, arrisca. Quantas páginas você acha que tinha esse... Eu não vou dizer o que é, senão... Quantas? 200. Uau! Você é muito liberal. 200, não. Pode baixar, pode baixar, pode baixar. E olha, 56 páginas, quase que você acerta, né? Você tinha baixado para 50, pois é. Então era bimestral e contava, vamos dizer assim, com 56 páginas apenas cada edição. Então, gente, olha só, ele foi o pioneiro da imprensa espírita brasileira, né? Por isso que nós estamos fazendo essa homenagem, porque no dia de hoje não ia ser esse tema, né? Mas vamos deixar para a semana que vem, porque a pessoa não pôde vir, então nós vamos deixar para a semana que vem, né? Que seria justamente a nova era. Né? Então, voltando aqui, foi o pioneiro na imprensa espírita brasileira, mas ele foi assim, ele chegou a circular, inclusive em Nova York, tá? Chegou a circular em Londres, em Paris, em Lyon, em Madrid, em Barcelona, em Sevilha, na Bolonha, olha aí, e na Catânia. Então, ele foi, divulgando o espiritismo. E essa pessoa, ele era mineiro, né? Esse Luiz Olímpio, esse jornalista. Então, essa primeira edição, né, do Eco, do Ecos da Além, né, de Além Túmulo, ela transcrevia o quê? Transcrevia artigos da Revue Espírito, né? Para ser metida besta, né? Da Revista Espírita, né? Vamos traduzir, né? Todo mundo já sabe, já conhece, né? Mas está escrito assim, então por isso que de onde eu tirei, estava escrito assim. Transcrevi artigos da Revue Espírito, né? E páginas também. Imaginem de que livro? O Livro dos Espíritos, é claro, né? E qual era o objetivo desse jornalzinho? O objetivo era justamente apresentar
e desmistificar a visão errônea que se tinha da doutrina espírita. Porque vocês estão lembrados, né? Que no início houve muita reação contra os livros espíritas. Houve até aquele auto de Barcelona, lembram? Pois é, onde foram queimados aqueles livros todos em praça pública. Enfim, houve uma reação muito forte, muito grande contra essa doutrina ótima, linda, né? Que nos consola, que nos conforta, que nos mostra o caminho. Então, os objetivos eram esses, eram apresentar e desmistificar a visão errônea que todos tinham da doutrina espírita. Quando eu digo todos, a maioria, quase todos, né? Mas os seus pilares, né, os pilares dessa doutrina eram o quê? O lema da Revolução Francesa, quando ele falava, quando aquela coisa toda. Qual era o lema da Revolução Francesa, se é que lembram? É liberdade, igualdade e fraternidade. Não é? Ó, liberdade, igualdade e fraternidade. E esse jornalzinho, ele não possuía fins lucrativos, ele não fazia o jornalzinho para vender e ganhar dinheiro. Não tinha fim lucrativo, né? E parte das suas vendas se destinava a quê? A causa abolicionista. Era isso que se destinava. Então, apesar de ter uma formação católica, o Luiz Olímpio, esse que está nos olhando aqui, via no espiritismo uma forma de resgate do cristianismo primitivo dentro da própria Igreja Católica. Olha aí, tá vendo? Olha só, ele via aquele resgate do cristianismo dentro da própria Igreja Católica, daquele cristianismo primitivo. Por isso, surgiram o quê? Quando você vem com uma ideia nova, quando você vem querendo, né, fazer alguma coisa assim, nova, o que acontece? Existem sempre entraves, existem sempre inconvenientes ao associar a sua proposta com o surgimento do jornal espírita, não é assim? Sempre que é uma coisa nova, tem aquela reação, né? E que causam, aliás, o que causou naquela época vários problemas. Por quê? Naquela época, o catolicismo era a religião oficial do Estado, não era? Era a religião oficial do Estado, conforme estabelecido pela Constituição brasileira de 1824, né? Essa Constituição brasileira. Então, cedendo às pressões, o que aconteceu? O jornalista encerrou as suas atividades, as atividades do ECO, e mudou-se para o Rio de Janeiro. Olha só, né? Porém, estavam lançadas as bases para a chegada e a sedimentação da doutrina espírita no mundo, no coração do mundo, no coração do mundo, não é? Na pátria do Evangelho, que é o nosso querido Brasil, não é? Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Então, afinal, 15 anos depois, seria fundada no Rio de Janeiro a primeira entidade a defender e a promover
a divulgação do espiritismo em nível nacional. E qual é essa federação? Qual é essa entidade? Essa primeira entidade a defender e a promover a divulgação do espiritismo a nível nacional. O que nós temos? Tem uma sigla até, não é? É a nossa conhecida FEB, não é? Que é a Federação Espírita Brasileira. Acho que todos nós que estamos aqui a conhecemos, não é? A FEB, a Federação Espírita Brasileira. É a nossa conhecida FEB. Então, nós temos alguns slides mostrando, mas a Márcia disse que não recebeu. Eu pedi à minha filha para mandar para ela, mandou para o seu e-mail, não mandou para o WhatsApp, não, mandou para o seu e-mail. Mas aí eu esqueci de te avisar, não é? Então, nós vamos ficar mesmo... Deixa eu tentar abrir aqui, dona Clélia. A senhora vai falando e eu vou tentar abrir, tá bom? Tá, mas vamos dizer assim, para eu ir falando, eu falei o necessário, o que nós precisávamos saber, não é? Mas eu não vou parar aqui ainda não, tá? Porque eu quero falar de outra coisa. Eu estou olhando aqui, não recebi nada no e-mail, não. Acabei de ver, dona Clélia. Então, tá bom. Então, olha, desvirtuou-se, foi passear, disse, não vou para a casa da Márcia, eu vou fazer um tour aí, né? Mas não faz mal, né, gente? Eu acho que já deu para mais ou menos nós situarmos, né, o que foi esse jornalzinho que era feito, isso assim, assim, assado. Mas nós vamos, então, aproveitar, já que não temos os slides, nós vamos aproveitar e falar de quê? Uma coisa que é tão importante na nossa vida, uma coisa em que nós entramos, não é? Mas que nem todos deixam que entre em si a nossa doutrina espírita. Kardec, o nosso codificador, que começou com o Livro dos Espíritos, com aquelas perguntas, com aquelas respostas, não foi assim que ele começou? Foi, não é? Então, como a gente costuma dizer, nós entramos na doutrina, então vamos deixar que a doutrina entre em nós. E a doutrina entrando em nós, o que ela vai fazer? Nós vamos passar a nos conhecer, a nós mesmos, modificando-nos para melhor. Porque muitas vezes, eu sempre falo isso, a aprendizagem ela pode ser positiva e pode ser negativa, não é? Eu estou vendo a hora. Pode ser positiva e pode ser negativa, não é? Então, o que nós queríamos, gente? Uma aprendizagem positiva, que nos faça crescer, que nos faça entender o porquê de nós estarmos reencarnados, o que nós precisamos fazer para nos melhorar, para não ficar marcando passo. E depois vai e volta, vai e volta, vai e volta. Olha só, que coisa mais, né, enjoada. Então, nós precisamos, é isso. Começamos com Kardec, não é? Todos nós que estamos aqui, acho eu. Muitos não, muitos começaram de outra maneira e entraram depois na doutrina. Mas começamos com Kardec, com o Livro dos Espíritos. Ele são perguntas, são respostas que nós obtemos de quem? Dos espíritos. São, vamos dizer assim, mais indicados, né, para responder a nós, porque eles já estão do outro lado, eles têm uma outra visão. Enfim, minha gente, então o que nós queremos chegar com isso?
falar de Kardec e do Livro dos Espíritos. Eu vou até contar para vocês um caso. Eu sou espírita há 63 anos, médium, trabalhando, tá? Aí muitos vão dizer assim, já deve estar caduca, já deve estar, não sei, já esqueceu tudo. Não. Nós estamos ainda bem, graças a Deus. Claro, todo maluco não diz que é maluco, diz, não, é lógico. Mas, graças a Deus, eu acho que vocês estão notando que eu ainda estou, né, bem da minha bola, da minha cachola, né? Então, o que acontece? Teve uma ocasião na minha vida, eu tinha 2 filhos, e eu fiquei grávida do 3º filho. Bom, foi muito bem-vindo, muito bem quisto, mas nós não estávamos programando ter aquela criança, né? A Márcia fez assim, por quê, Márcia? Você ficou espantada do que eu estou contando? Não está achando que não é bom eu falar disso? Bom, porque você fez uma cara assim, sabe? Eu até fiquei assustada. Eu, será que eu estou extrapolando? Não, não estou. Então, o que aconteceu? Eu fiquei, meu Deus, mas nós não estávamos programando, não sei o quê. Minha filha já tinha 8 anos. Aí, eu disse, por que será que aconteceu isso, né? E aí eu fui ao Livro dos Espíritos, porque eu tive essa criança, mas ele nasceu, ele ficou morto dentro de mim 1 mês. É aí que eu quero chegar, não é? Morto dentro de mim há 1 mês, não é? Então, eu falei, meu Deus, nós fizemos enxoval, nós estávamos querendo aquela criança, não é? Como quisemos os outros 2, íamos recebê-lo com muito amor. A minha filha estava toda feliz da vida, dizendo, ele é meu, ninguém tasca, não sei o que, era assim mesmo que ela falava. Então, já tinha comprado tudo, que eu não tinha mais nada, já tinha dado tudo dos meus 2. Aí eu falei, mas por que aconteceu isso? Aí eu fui ao Livro dos Espíritos, tá? Eu fui lá e disse, meu Deus, por que será que aconteceu isso? Que eu engravidei e a criança ficou morta dentro de mim 1 mês, né? Aí lá tinha dita, eu não lembrava mais, né? E lá veio a explicação, que podia ser por 3 motivos, e um deles é que seria, vamos dizer assim, aquele espírito, ele só precisaria daquele tempo intrauterino, os 8 meses que faltavam na encarnação. Ele desencarnou 8 meses antes do previsto, não é? Então, por qualquer motivo lá. Então, o que eu fazia? Eu fazia sempre... Bom, aí eu vi a explicação, e eu sempre botava, vamos dizer assim, porque teve que ter enterro, teve que ter aquilo tudo direitinho, né? Mas, enfim, eu botava um nome que claro, eu botava Júnior, sempre na câmara, na prece, botava lá, né? Na prece, Júnior. Um dia, nós estávamos sentados na câmara de passe até, né? E aí eu vejo um rapaz, né? Do meu lado, aqui desse lado direito, e ele veio me agradecer a oportunidade que eu dei a ele de completar aqueles 8 meses que faltavam para ele, não é? Na encarnação passada. Então, o Livro dos Espíritos, ele é um manual, sabe? Você vai ali, você encontra a resposta. Kardec, quando escreveu, não é, um Livro dos Espíritos com essas perguntas, com essas respostas, ele nos trouxe tudo que nós precisamos saber. Mas agora, nós precisamos, justamente, quando a gente aprende, quando a gente vai, né? Eu, por exemplo, naquele dia, eu achei que eu tinha que voltar ao Livro dos Espíritos, que eu não estava entendendo o porquê da coisa, apesar de já ser espírita há muito tempo, né? E trabalhar. Mas, enfim, aí eu entendi, né? Porque nós sempre temos aquela resposta que te consola, aquela resposta que te conforta, mas aquela resposta que te explica o porquê das coisas.
E nós somos alunos muito vadios, somos, porque nós lemos, eu sou espírito, mas na hora H que você precisa demonstrar que você realmente entendeu a lição, que você realmente entrou na doutrina e a doutrina entrou em você, não é? Em nós, eu vou me incluir, claro, né? Entrou em nós, modificando o nosso comportamento para melhor, aí sim, nós podemos dizer que somos realmente espíritas, porque nós somos irmãos, nós não somos pessoas que estão umas ao lado das outras só. Nós estamos unidos, não é? Por essa doutrina que nos consola, que nos dá o rumo, que nos mostra aquilo que nós precisamos fazer para evoluirmos, porque nós estamos aqui para isso, não para ficar marcando passo. Não, não é. Nós precisamos andar, mas andar junto, não é? Companheiros, juntos, conjunto, não é? Aqui nós somos um conjunto. Nós estamos aqui irmanados. Nós estamos aqui com o mesmo propósito de estudar, de aprender, mas não é só estudar, aprender, porque se a gente aprender, nós vamos usar aquilo de forma correta, no momento correto, porque quando a gente aprende, parece que nós temos gavetinhas, não é? E que no momento que nós precisamos, qual é a situação? A situação é, eu vou na gaveta A e vou ver a solução do problema A. Se é B, eu vou lá e vou ver a solução do B, porque nós somos sempre ajudados. Nós é que nos desviamos, nós saímos um pouco do caminho adrede, até tem uma mensagem que fala isso da Sheila, né? Daquele caminho que já foi determinado, mas nós achamos às vezes que se eu for para a direita vai ser muito melhor. Gente, eu não vou continuar falando, senão não vai dar tempo de eu ler a mensagem, não é? Mas me desculpem que eu falo para caramba, né? Desculpem. Quando eu começo a falar, não paro. Então, vamos lá. O que nós precisamos? Do autoconhecimento. Porque eu conheço muito bem a Lígia, eu penso que eu conheço, não é, Lígia? Mas quem conhece você melhor do que eu, quem é? É você, não é? Nós precisamos desse autoconhecimento. Então, diz assim a mensagem. O autoconhecimento. Allan Kardec, codificador do Espiritismo, perguntou aos espíritos: qual é o meio mais prático, mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? Os benfeitores da humanidade responderam: um sábio da antiguidade vou-lo disse, conhece-te a ti mesmo. A doutrina espírita mostra-nos o caminho que devemos percorrer para conseguirmos esse intento, o autoconhecimento. A caminhada, portanto, é em sentido contrário ao que temos buscado até agora, é para dentro de nós mesmos e não no exterior. Alguns de nós não nos conhecemos, não fazemos ideia de quem somos, de qual será o nosso comportamento diante de determinada situação. Enfim, somos um ilustre desconhecidos de nós mesmos. Pelo desconhecimento dos nossos sentimentos, às vezes, nós tomamos atitudes equivocadas que nos causam desagrado tão logo nos damos conta do ocorrido. Uma senhora afirmava sempre que se um dia fosse assaltada, ficaria imobilizada, petrificada, que certamente não teria forças para reagir. A sua amiga, por sua vez, dizia que reagiria,
que, se fosse preciso, ela lutaria, mas não deixaria barato, não. Bom, um dia, ambas estavam conversando na calçada. Um garoto passou e levou a bolsa daquela que disse que reagiria. Ela ficou paralisada. A outra, que afirmara que ficaria imobilizada, saiu correndo atrás do menino, dando-lhe com a sua bolsa nas costas e gritando para que devolvesse a bolsa da amiga. O menino, que não esperava tal reação, jogou a bolsa no chão e se foi, pois achou melhor salvar a sua própria vida. Isso prova... O que isso prova? Isso prova que ambas desconheciam as suas tendências, pois, diante do inesperado, elas tiveram reações contrárias às que afirmavam que teriam. Porque a gente nunca sabe como a gente vai reagir na hora, né, em que nós sofremos alguma afronta, alguma coisa assim. Então, muitos de nós também nos desconhecemos. Não costumamos fazer uma análise profunda da nossa intimidade. Assim, facilmente nos surpreendemos conosco mesmo, diante de situações inusitadas. Para sabermos quanto de orgulho e egoísmo, as piores chagas da sociedade, ainda carregamos em nós, basta que nos observemos com sinceridade, nos pequenos atos do cotidiano, que perceberemos com clareza. Observando a nossa reação diante da indiferença de um amigo, do pouco caso que fazem de um trabalho que executamos, do penteado ou da roupa que vestimos, ou quando alguém nos chama a atenção. Cada pessoa é um universo que precisa ser descoberto para que possa fazer brilhar a luz que jaz latente no seu íntimo. Todos nós, todos somos lucigênitos, filhos da luz, pois o Criador, que é a luz suprema, assim nos fez a todos. E se perscrutarmos com atenção nossa intimidade, perceberemos que já temos muitas conquistas, mas que ainda nos falta dar alguns passos para que brilhe de fato a nossa luz. É só uma questão de tempo e de disposição. Então, Santo Agostinho, um dos pais da Igreja, colaborou na codificação da doutrina espírita. Olha aí, que nós estamos falando lá daquele jornal, não é? Que era católico. A resposta a que nos referimos no início foi dada por ele. Recomenda que cada um de nós faça como ele fizera quando viveu na Terra. A cada noite, ele fazia uma análise de como for o seu dia, questionava-se se fizer alguma coisa contra Deus, contra seu próximo e contra ele próprio, e sempre buscava corrigir o que precisava ser corrigido, buscando ser a cada dia melhor do que no dia anterior. É da redação do Momento Espírita, com base no item 919 do Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, da FEB. Então, meus irmãos, nós precisamos apenas fazer o quê? Refletir, não é? Parar para pensar o que nós estamos fazendo da nossa vida. Somos espíritas. Somos espíritas? Vamos refletir, não é? Esse foi o áudio que eu mandei para todos hoje e que li aqui, não é? Acho que já receberam os outros que estão aqui. Então, meus irmãos, uma boa noite para todos e vamos ficar bem atentos àquilo que nós estamos fazendo das nossas vidas. Vamos aproveitá-la. Vamos aproveitar essa oportunidade ímpar que nós estamos tendo de evoluir, não é? Nada de ficar parado, nada de querer andar para trás. Vamos andar para frente é que se anda, né? É um ditado também. Obrigada, meus irmãos, por me aturarem. Tchau, graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Graças a Deus. Muito obrigado, Ana Clélia. Bastante material para nossa reflexão.
Realmente, muito bom esse estudo de hoje, para que comecemos a alinhar os nossos pensamentos, até pelas mensagens iniciais, né? Quando fomos chamados ali entre vencidos e vencedores. Tomamos cuidado até das lutas, né? E temos, como a senhora disse, andar juntos na mesma direção, no mesmo sentido, de mãozinha dada, e para buscar o mesmo objetivo, sempre pensando no amor, na caridade. E, como disse o Santo Agostinho, nós temos uma competição íntima, né? uma competição particular. Verdade. Sermos melhores do que nós mesmos, todo santo dia. Essa é a nossa meta. Mas andar junto é muito importante. Fazer o bem, muito, muito mais importante. Muito obrigado pelo seu estudo. Mantendo os nossos pensamentos elevados, envolvidos por tudo que aqui recebemos, né? Por todo esse bem, essa paz, agora já alimentados, fortalecidos, podermos levar ao próximo, que nesse momento está tão necessitado, e de nossas mentes e corações emane todo aquele amor, fechando aquela corrente para levar todo o necessário a esses irmãos. E nesse momento falta o material, o espiritual, falta o alimento, falta o entendimento, falta a união. E que eles já estejam recebendo isso com certeza nesse momento, porque os exércitos de Jesus já estão na rua para atendê-los. Nossos irmãos que nesse momento estão sem emprego também, que eles se tranquilizem, tenham fé, esperança. Amanhã é outro dia, vai mudar. Jesus, governador desse planeta. Ai, Jesus, dissestes que onde 2 ou mais estivessem reunidos em teu nome, tu lá estarias. Já te sentindo em forma de luz e de amor. Toca todos esses irmãos, Jesus. Esses irmãos que nesse momento estão passando por tanta dificuldade e que não têm nem noção de que é a prova deles, mas que eles tenham força para superar e alcancem seus objetivos. Intui, Jesus, os dirigentes da Terra, e nesse momento está tanta turbulência, que haja tranquilidade, calma, união, realmente paz na Terra aos homens de boa vontade. Intui os seus dirigentes para que se unam ao povo, sirvam ao povo e não se sirvam do povo. Toca tudo, Jesus. Toca os cientistas, para que logo, logo tenhamos todos esses medicamentos necessários para erradicar essas enfermidades e retornarmos às nossas atividades. Ismael, governador do Brasil. Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Esse país que tanto amamos. Toca seus dirigentes, população também, esse momento tão turbulento. Acalma tudo. Irmã Sheila, Irmã Dulce, Madre Teresa de Calcutá, Dr. Bezerra de Menezes, Dr. Chapô Prevot, Dr. Miguel Couto, Dr. Oswaldo Cruz, Dr. Dias da Cruz, Dr. Ciríaco, Dr. H. Toca todos os irmãos enfermos da terra, onde eles estiverem, nossos parentes, amigos, conhecidos, esses que nem conhecemos, que não tem ninguém que peça por eles, estão em clínicas, hospitais, residências, casas de saúde. Toca todos, toca, para que se recuperem.
as crianças, os idosos, proteja. Irmã Sheila, Irmã Dulce, Madre Teresa de Calcutá e Mãe Maria, cobre com o teu manto de amor os nossos irmãos em situação de rua, que nesse momento de tanta dificuldade, a deles está muito maior. Eles recebam tudo que necessitam também de alimento, atenção. Proteja-os das doenças e da violência. Nessas noites frias, Jesus, aqueça-os, sacia a fome e a sede de todos. Mentalizemos nossos lares, cômodo a cômodo. Sejam retirados todos os miasmas, higienizados, transformando nossos lares e locais de trabalho em ambiente de paz, de amor, de entendimento e de união. Nossas águas sejam irradiadas. Finalmente te pedimos, pela nossa casa, a casa de Francisco de Paula, a casa do amor. Intui seus médiuns, dirigentes, trabalhadores, para que se unam e levem essa casa ao lugar que ela merece e cada vez mais fortalecida. Esteja sempre de portas abertas para nos receber nos nossos momentos de aflição. Obrigado, Pai. Obrigado pelo muito que o Senhor nos ama. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Que assim seja. Graças a Deus. Agora nós vamos ouvir a prece pelos nossos irmãos que já se encontram na verdadeira vida. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Pai amado, eu só possa levar o seu bálsamo a todos os nossos parentes, amigos, até mesmo aqueles que não conhecemos. Que eles possam, Pai, sentir o seu toque tão suave, que o Senhor possa dar força para que eles encontrem a luz, a paz, e que eles possam entender que já se encontram na verdadeira vida. E que o Senhor possa, Pai, acalmar todos aqueles suicidas com tanta dificuldade de se reconhecer, Pai. Muito obrigada. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Graças a Deus, que assim seja. Adilson, por favor, faz a prece de agradecimento e encerramento. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Obrigado, Senhor, pela tua paz, pelo teu amor, pelo cuidado que tem tido com todos nós. Que a tua luz continue a nos iluminar e que possamos sempre estar contigo em nossos corações, amando, perdoando e amparando-nos reciprocamente. Que o teu amor, Senhor, seja nosso guia, nosso amparo. E muito obrigado por nos amar. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Graças a Deus, que assim seja. Assim, agradecendo a presença de todos, damos como encerrada a reunião da noite de hoje. Em nome de Deus, de Jesus, de Francisco de Paula, suplicando ao nosso Pai que possamos levar, dividir com todos aqueles que estivermos contato, tudo que essa doutrina nos traz, esse conhecimento, o estudo dessa noite, e que possamos, sim, compartilhar com todos em busca de um planeta melhor. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Que assim seja. Graças a Deus. Márcia, por favor. Obrigada, Proenço. Boa noite a todos. Só algumas notícias rápidas. A congregação reiniciará
a marcação de preces e vidências a partir do dia 18 de julho, tá? A partir dessa segunda-feira. Então, quem tiver, a gente vai dar prioridade para quem já tinha cartão marcado, né? A vidência e prece marcadas lá em março, abril de 2020, quando a casa fechou em razão da pandemia. E aí não pôde fazer a sua prece, sua vidência. Então, a gente vai dar prioridade para essas pessoas. Então, a partir do dia 18, podem nos procurar à recepção e remarcar, tá? Os médiuns também podem marcar as preces, tá bom? E é o mesmo esquema de antes, dois desencarnados, né, por prece, tá bom? É a mesma coisa de antes. A congregação, vocês sabem, reiniciou as reuniões públicas presenciais. A gente tem várias. Terça-feira tem às 9, às 15, às 20. Quarta-feira tem às 9 da manhã, tanto lá no Recanto de Sheila, no térreo, né, que é para pessoas com dificuldade de locomoção, quanto no segundo andar, também no mesmo horário, né? Quinta-feira tem às 15 e às 20 horas, sexta-feira tem às 17 horas e domingo às 15h30. A partir do dia 22 de julho, sexta-feira da semana que vem, às 15 horas, recomeça a sessão de 15 horas de sexta-feira. E no dia 3 de agosto, a sessão de quarta-feira, às 17 horas. Então, nessa sessão do dia 22 de julho, 15 horas, nós teremos a felicidade de ter a Ivana Raiski, que é presidente da Federação Espírita de Goiás, fazendo uma palestra, e o tema é a valorização da vida na obra de Ivone Pereira. E Ivone Pereira, todos nós conhecemos, né? Foi uma grande estudiosa, foi uma grande divulgadora da doutrina, e ela merece essa homenagem, né? Então, convidamos a todos para irem à congregação, ou, se quiserem, assistir pelo YouTube ou pelo Facebook. O horário da sessão virtual de quinta-feira, lá do Francisquinho, sofreu uma alteração, retornou ao horário original, quer dizer, às 19h30. Já o horário de segunda permanece o mesmo, 20 horas. A gente convida os irmãos a se tornarem sócios da congregação, ajudar com qualquer valor para manutenção, especialmente para o Lar de Francisco. Também convidamos os médiuns voluntários para fazer parte da equipe de atendimento ao médium enfermo. A gente tem muito poucos médiuns para esse trabalho, que vai reiniciar presencialmente, acreditamos, em agosto, e a gente tem muitos médiuns já com problemas de saúde, que não podem ir à casa, que estão afastados e que merecem todo o nosso carinho, toda a nossa consideração e nossas visitas. Eles ficam muito felizes. E a gente também está com as nossas campanhas. A campanha do enxoval de bebês é permanente. A campanha do inverno solidário, a gente doou cobertores, está doando cobertores aos nossos assistidos. Cestas básicas, também permanente. O Lar de Francisco, que todo mundo sabe, né, os nossos vovozinhos. Nós estamos divulgando essas campanhas nos grupos de WhatsApp e lá na congregação também. Muito obrigada a todos. Obrigado, Márcia. Realmente, nós pedimos porque são muitas campanhas, realmente, mas são muitas campanhas porque, do outro lado, tem muita necessidade. É um momento muito difícil, principalmente para aqueles que estão... Hoje nós temos algumas linhas que nós temos que ter consciência. Nós temos algumas pessoas que estão na pobreza, e os que estavam na pobreza estão na miséria. Nós temos que estar atentos a isso. E nós temos que ajudar, agradecemos. Quando for à rua, uma garrafinha d'água até para eles, um pacotinho de biscoito, isso ajuda. Levar na congregação cobertor para essa época é muito bom, meia, é muito importante para eles também. Então, nós pedimos porque a casa ajuda muito.
mas nós precisamos de quem nos ajude, quem ajude a casa para que nós possamos ajudar. Contando com o coração de vocês, agradecemos muito, do fundo do nosso coração, e desejamos um final de semana maravilhoso e uma semana também muito boa. E, Fiquem com Proença, Deus. uma coisa que é importante a gente lembrar é que a gente não deixa ninguém sair de mãos vazias de lá. Não, A gente tem os nossos assistidos, as cestas básicas estão lá compostas, mas quem chega lá, bate a nossa porta pedindo alguma coisa, a gente sempre vai. Não, a pessoa não sai de mãos vazias. Então, verdade. se não puder fazer depósito nas contas da congregação, leva o alimento lá, leva o cobertor, entende? O roupinha do bebê, ou muito as importante. fraldas, é muito importante. É um momento dificílimo. E ter sempre em mente que o planejamento lá na espiritualidade é perfeito. Esse não falha.